Então, vamos começar a resolver alguns problemas, tipo do módulo de precipitação. Então, o primeiro problema é esse aqui, que está em tela. O que é que ele diz para a gente? A gente tem, então, determine as máximas intensidades de precipitação com duração de 1, 2 e 4 horas para a precipitação registrada no pluviograma, mostrado na figura a seguir. Determine a altura total da precipitação e a duração da chuva. Então, tem esse pluviograma. O pluviograma aqui, a gente tem uma relação entre lâmina precipitada e tempo. Certo? Esse pluviograma, esse tipo de pluviograma é obtido de um instrumento chamado de quê? De pluviógrafo. A gente tem o pluviógrafo e o pluviômetro. O pluviômetro, ele dá a medida da chuva de um dia. Normalmente medida 7 horas da manhã de um dia às 7 horas da manhã do dia subsequente. Às 7 horas da manhã de um dia às 7 horas da manhã do dia subsequente. Essa medida de um dia, né, de precipitação entre esses horários de 7 horas da manhã, por exemplo, é a medida que nós temos no pluviômetro. A gente tem aquele pluviômetro da Vila de Paris, que é o padrão utilizado internacionalmente, né, pela Organização Meteorológica Mundial, e é o que é implementado aqui no Brasil. A gente tem aqui no Ceará em torno de uns 500 pluviômetros da Vila de Paris, né? Pluviômetro da Vila de Paris, aqui no estado, para obter esses dados de precipitação. E esse pluviômetro, ele obtém a precipitação diária. E tem um outro aparelho, que é um pluviógrafo. Então, o pluviógrafo, ele obtém os dados em intervalos subdiários, tá certo? Como é o caso desse nosso pluviograma aqui, que é obtido por um pluviógrafo. Então, aqui a gente tem, a partir desse tempo, hora zero, então a gente tem aqui como evoluiu a lâmina. Então, no tempo zero, a gente tinha uma lâmina aqui em torno de 5,2, mais ou menos, ou 5,2 milímetros, e aí ela foi subindo no decorrer do dia. Então, aqui, nessa primeira hora aqui, houve chuva, né? Ele vai sair de 5,2 para em torno aí de 6,1 milímetros de chuva. A gente vê quando ele fica aqui na horizontal, marcando aqui na horizontal, não houve precipitação. Aí aqui também a gente está vendo que houve um aumento de lâmina, ou seja, choveu e caiu no pluviógrafo, né? E aqui a gente tem uma queda. Vou explicar essa queda. Então, essa queda aqui, o pluviógrafo secou. Então, ele encheu até esses 10 milímetros, ele tem um tamanho máximo de 10 milímetros, né, para um volume máximo que ele consegue armazenar em torno de 10 milímetros, ou seja, de 1 centímetro, e aí ele cai. Aqui ele zera, seca, e ele volta a encher. Aqui a gente vê que ele enche, inclusive, muito rapidamente, ó, o pluviógrafo. Ele sai aqui de zero e praticamente chega a encher em menos de 1 hora. Aqui, se aqui é a sexta hora, entre a quinta e a sexta, ele secou e encheu de novo até a sexta hora. Aqui na 5 horas e meia até 6, ele secou e encheu aqui. Então, aqui, se ele encheu rapidamente, o que foi que houve? Houve uma chuva muito intensa, né? Que fez com que ele enchesse aqui. Aí secou de novo, aí voltou depois da sexta hora aqui, continuou chovendo, mas com a intensidade menor, parou de chover, voltou a chover. Né? Então, o pluviógrafo, ele consegue fazer essa caracterização dessa variação do tempo, intervalo subdiário e até subhorário. Né? Porque aqui a gente pode ter a chuva de alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, né? Se a gente fizesse um nível de detalhamento maior em cima desse gráfico. Certo? Então, como é que funciona o pluviógrafo? Então, eu vou parar aqui para poder mostrar para vocês. Vou criar aqui um Jamboard para mostrar para vocês aqui como é que acontece esse funcionamento do pluviógrafo. Né? Então, ele tem alguns tipos de pluviógrafos. Então, vou compartilhar aqui para essa apresentação, para compartilhar com vocês essa tela aqui do Jamboard. Vamos lá. Já mandei para vocês a tela. A gente tem vários tipos de pluviógrafos. Né? Um dos pluviógrafos que a gente tem
é um pluviógrafo que tem uma espécie de um sifão. Então, a gente tem aqui ele é sinfonado. Ó. Tem aqui o pluviógrafo. E aqui assim eu tenho um sifão. Desenhei outra cor. Ops. Então, o que, é que pode acontecer aqui, ó? Então, aqui, o que vai acontecer, começa a chover, começa a cair precipitação aqui dentro do pluviômetro, do pluviógrafo. Então, o pluviógrafo vai aumentando o nível. Vai aumentando o nível. Então, aqui, eu vou ter um sisteminha, que vai ser um sisteminha, como se fosse aqui, por exemplo, uma boia. Ligada aqui a alguma agulha. E aqui eu vou ter um rolo de papel milimetrado, similar àquele que a gente viu. Então, esse rolo aqui ele vai girar. Certo? Então, aquele papel, à medida que vai caindo aqui mais água, sobe aqui, a boia sobe. Aqui a gente vai vendo aquela agulha subir, né? Uma pena. Vai subindo e vai marcando e vai desenhando aqui, ó, aquela trajetória. Aí vai subindo, quando ele chega bem aqui assim, no nível um pouco maior do que o do sifão, ou na altura do sifão, o sifão vai ficar todo cheio de água. Quando o sifão ficar todo cheio de água, né, a gente vai ter aqui a escova do sifão, cheio de água. Na hora que ele tiver todo cheio de água, o que, é que vai acontecer? Essa água vai começar a sair pelo sifão. Na hora que ela começar a sair pelo sifão, vai secar. Certo? Que a água sai pelo sifão, seca. Aí quando ele seca, o que é que aconteceu? Esse nível que estava aqui em cima, volta de novo a boia, vai lá para baixo. É aquela descida que a gente tem da boia. Aí depois ele vai começar a encher de novo, parou de chover. Então, esse gráfico que vai se formando aqui, né, é exatamente aquele que a gente começou a olhar lá. Então, esse aqui é um tipo de pluviógrafo de sifão. Só tem esse? Não. Tem outro que é um pluviógrafo de báscula, né, que você vai ter aqui como se fosse um, um sistema onde a gente tem uma bandeja. Uma bandejazinha. E aí quando essa bandejazinha ela vai se enchendo, ela vai se enchendo de água. E quando ela vai se enchendo de água, à medida que ela vai se enchendo, quando ela enche de água, chega a um certo nível, o peso que tem aqui faz com que ela tombe e a água caia. Aí ela volta de novo ao nível inicial. E aqui nessa ponta aqui, a gente também tem uma pena que vai fazendo o registro. Então ela vai subindo, aí chega um ponto que a báscula vira. Na hora que a báscula gira, seca. Aí sobe de novo e aí a pena desce. Né? Então, tem pluviógrafo de sifão, tem pluviógrafo de báscula. A gente tem vários tipos de pluviógrafo para poder ter aquele tipo de registro do total de precipitação. Às vezes, tem outros pluviógrafos que são parecidos com esse de báscula, que ao invés de você ter um registro analógico, você pode ter um registro digital. Né? Suponha que ao invés de uma pena aqui, você tem algum sensor aqui embaixo. Então, toda vida que... Aí você bota uma báscula, por exemplo, de 2 milímetros. Toda vida que a báscula completou 2 milímetros ou 3 milímetros, ela toca nesse sensor, aí dispara um sinal elétrico, aí esse sinal elétrico é registrado, certo? Então, você pode, esse sinal elétrico é registrado no data logger,
e pode, inclusive, de tempos em tempos, esse datalog é acionar um telefone celular rural ou um satélite e enviar esses dados para um centro de recepção. Certo? Então, com isso, você tem algum mecanismo de telemetria dessa informação também. Certo? Então, ao invés, então, aqui desse armazenamento ser feito analógico, ele pode ter também um armazenamento digital e você pode ter esse mecanismo de telemetria. Certo? Então, aqui vamos analisar, então, continuar analisando aqui, esse caso primeiro, que é o caso aqui de a gente ter esse registro analógico, tá certo? Por exemplo, aqui a UFC, o pessoal da agronomia, eles têm uma estação meteorológica aqui no campus da universidade, certo? Então, e eles fazem um registro analógico. Alguns desses registros nós já pedimos para ele e digitalizamos, né? Uma parte desses registros. Então, é aqui que a gente vai vendo aqui. Então, aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse registro analógico em um registro aqui digital. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ler esse registro. Certo? Então, a gente vai saber que no tempo zero, por exemplo, ele tinha aqui uma lâmina de 6.2 aqui, interpolar, 5.2, perdão. Aqui é o 4, aqui é o 5, você interpola aqui, está em torno de 5.2. Aí depois, quando deu 1 hora, ele está aqui com um total de chuva de 6.1. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer aqui uma transferência dessa informação que está aqui em meio analógico para o meio digital. Então, aqui que a gente está fazendo. Aí, no intervalo 2 horas, ele permaneceu aqui, praticamente cresceu muito pouco, 6.1. Né? Aí, na terceira hora ele foi para 6.5, está na metade. Na quarta hora, ele já foi para 7.6. Ó. E aí, eu fui fazendo aqui, colocando isso, até chegar na quinta hora. Chegou na quinta hora, ele estava aqui com 8.3, aí aconteceu algumas coisas, né? Primeira é que aqui na hora 5.7, que eu interpolei aqui, ele encheu. Puf. Encheu. Encheu e zerou. Então, 5.7 aqui tem esse degrau, certo? Então, ele encheu e zerou. Aí, na hora 6, aqui, ele encheu de novo. Ele chegou a 10. Então, entre 5 e 5.7, ele ganhou esse valor. Depois, ele ganhou esse valor. Então, nessa hora aqui, entre 5 e 6, ele teve um incremento de 1.7 e depois ele teve um incremento de 10. Então, choveu aqui, ó, 11.7 entre a hora 5 e a hora 6. Tá claro isso aqui? Aí, entre a hora 6, ele zerou. Aí, para a hora 7, ele foi aqui para em torno de 4,5. Na hora 8, não choveu, entre 7 e 8 horas. Ficou com 4,5. Aí, foi para 4.7. E entre a hora 9 e a hora 10, houve essa chuvazinha aqui, só de 4.7 para 7.8. Certo? Então, com isso, a gente trouxe essa informação desse registro analógico aqui para a forma digital. Perfeito? Aí, o que é que a gente faz agora? A gente agora pode calcular o incremento de precipitação em cada intervalo de tempo, ou seja, quanto choveu em cada intervalo de tempo. É esse incremento de precipitação. Então, a gente vai ver aqui, ó, na hora 1 é o valor da 1 menos a hora 0, 0,9. E assim sucessivamente. O único cuidado que a gente tem que ter entre a hora 5 e 6, porque aqui eu tenho uma subida de 5 para 5.7 e 1.7, de 5.7 para 6 eu tenho 10. Então aqui eu tenho 2 incrementos, não é verdade? 2 incrementos aqui que eu tenho que somar os dois para representar essa hora. Né? Aí aqui da hora 6 para a hora 7, 4,5, e aí eu tenho esses incrementozinhos. Fácil assim, certo? Aí agora eu posso fazer a totalização em cada intervalo. Então, o intervalo entre 0 e 1 choveu antes de 0, 0. Entre o 0 e 1 choveu 0,9. E aí eu tenho essa somatóriazinha, vou ter o incremento total. Certo? Se eu quiser o total de chuva acumulado, aí eu vou somar, vou acumular essa coluna. Pego o incremento e acumulo. Então, nessas 10 horas, choveu quanto? 22,6 milímetros. Que esse 22,6 milímetros é a soma de todos os incrementos de precipitação que eu tenho aqui. É tranquilo? Muito bom. Se eu quiser saber o total de chuva em 1 hora, é a mesma coluna aqui, ó. 0,9,
0,1, 0,3, 11,7. Qual foi a hora que mais choveu? Foi aqui, nessa hora, entre a hora 5 e a hora 6, terminando na hora 6, que choveu 11,7 milímetros. Qual é a intensidade máxima de chuva? Então, eu pego aqui, ó, total máximo da chuva. Aí eu tenho P, que é a lâmina precipitada, dividido pelo tempo. Tá certo? Então, quem é o total máximo? Vai ser 11,7 dividido por 1, que foi só uma horazinha de chuva. Fácil, né? Então, já tem a intensidade. A intensidade é quem? Lâmina precipitada dividido pelo intervalo de tempo. Nesse caso aqui agora, 2 horas. Então, que foi que choveu em 2 horas? Então, eu acumulo aqui, ó, 2 horas de precipitação. Nesse caso aqui, ó, na primeira hora, eu vou ter esse total de chuva de 1 hora, 0,9 mais 0,1. Aqui no primeiro foi 0, né? 0, 0. Eu começo a contar daqui, ó, 2 horas acumulando, ó. Então, quem vai ser 2 horas? Tudo que essas duas primeiras horas, 0,1 mais 0,9, deu 1. 0,3 mais 0,1, 0,4. 1,1 mais 1,3, 1,4. 0,7 mais 1,1, 1,8. 11,7 mais 7, 12,4. 4,5 mais 11,4, ó. 16,2. 0 mais 4,5, 4,5. 0,2 e tal. Então, já sai acumulando de 2 em 2 horas. Certo? Então, aqui eu tenho o total. Qual foi o total de chuva de 2 horas? O total de chuva máximo de 2 horas aqui foi 16,2 milímetros de chuva. Qual foi a intensidade? A intensidade, então, eu vou pegar esse máximo de 16,2 e dividir pela duração da chuva, que é quanto? 2 horas. 16,2 dividido por 2, 8,1. Essa é a intensidade da chuva. Tá? Total de precipitação de 4 horas. Aí eu vou agora somar 4 horas, ó. Até a hora 4. Tá? 0 até a hora 4. Total, 0,9 mais 1, 1, 1,3, 1,3 mais 1,1, 2,4. Então, agora eu saio somando aqui, é uma janela, tá certo? Temporal, de 4 horas, que eu saio viajando nessa janela do tempo, certo? E aí eu vou fazendo a totalização nessa janela. Então, com isso, eu vou fazer da mesma forma, eu vou encontrar aqui o máximo de chuva, foi 18, de 4 horas de duração, foram 18 milímetros. 18 milímetros, puf, 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 16 e tal. Então, qual vai ser agora a intensidade máxima no período? A intensidade máxima que aconteceu de 4 horas. A intensidade máxima de 4 horas vai ser o total, 18, dividido pela duração. Total da lâmina precipitada, 18, dividido pela duração, que é 4. Ou seja, 4,5. Tá claro? Então, a gente vê aí o conceito de lâmina, precipitado, duração da chuva e intensidade, que os três eles estão correlacionados. Outra coisa interessante que sai daí é que a intensidade da chuva, ela decresceu para esse evento, e para o mesmo período de retorno também acontece esse decrescimento, ela decresceu com a duração. Maiores durações, menores intensidades de chuva média na bacia. Tá bom? Então, quem é que pode nos dar isso? A informação do pluviógrafo. Precisa adicionar mais alguma coisa? Por que é que isso é relevante? Isso é muito relevante. Vocês se lembram da nossa curva IDF, intensidade, duração e frequência? Como é que a gente obtém uma curva IDF daquela? A curva IDF daquela é obtida a partir de um tipo de análise como esse. Tá certo? A gente vai ter que pegar, por exemplo, no caso, se a gente quer calcular uma curva IDF, a gente vai ter que fazer da seguinte maneira. A gente vai ter que pegar o registro do ano todo, certo? Então, vou voltar aqui para o Jamboard, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, como é que a gente faz aqui, por exemplo, se a gente tem uma curva IDF? Eu vou ter lá o registro, então, vou ter aqui o registro, por exemplo, daquelas precipitações, aquele registro, por um período muito longo. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Período muito longo. Suponha aqui que seja um ano, alguma coisa do gênero. Então, para cada ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 30 anos, né? Então, precisa pelo menos 30 anos de dados. Então, eu vou ter aqui para cada ano, isso aqui é um ano, vou ter 30 registros desse, suponha. Então, para cada um desses registros, eu vou ter que construir uma tabela. Eu vou ter aqui uma tabela.
onde eu vou colocar aqui ano 1, ano 2, ano 3, até ano N. Aí eu vou pegar aqui uma chuva de 5 minutos. Qual é aqui a duração da chuva? Eu vou olhar todo o registro de 5 minutos, durante o ano todinho, fazer uma janelinha de 5 em 5 minutos e olhar todo o registro. Identificar qual foi a maior precipitação para o primeiro ano de 5 minutos. E guardar aqui. Depois, para o segundo ano, qual foi a maior precipitação de 5 minutos? O terceiro ano, o ano N, beleza. Fiz por 5 minutos. Depois eu vou fazer isso para 10 minutos. Uma janelinha de 10 minutos, olhar o ano todinho, qual foi a maior precipitação de 10 minutos. E registrar para cada um dos anos. Depois, para 15 minutos. Depois, para 30. Depois, para 1 hora. Depois, para 2 horas. Opa. Depois, para 3 horas. Depois, para 6 horas. Depois, para 12 horas. E depois, para 24 horas. Eu vou pegar um registro daquele, similar ao que a gente fez, e construir essa tabela aqui, ó. Com as chuvas máximas, com a intensidade máxima para cada um desses períodos. Muito bem, para cada um dos anos. Aí, com isso agora, eu posso fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidade. Uma Gumbel, por exemplo, né, que a gente já viu, mas vai ver de novo. Aí, com essa ajuste da distribuição de probabilidade, eu posso agora calcular períodos de retorno para cada uma dessas chuvas. Eu vou calcular o período de retorno, por exemplo, de 2 anos, 5 anos, 10 anos, e assim sucessivamente, para cada uma dessas durações. Eu vou ter aqui a intensidade associada a uma duração e a um período de retorno. Pronto. Aí, usando, então, agora, então, eu vou ter aqui a intensidade de duração de 5, período de retorno de 2. Aí, vou ter aqui a intensidade associada a um período de retorno de uma duração de 5 e um período de retorno de 5. Né? Então, vou ter, para todos eles aqui, eu vou ter uma relação, então, entre duração, período de retorno e a intensidade. Aí, com isso, com essa tabela, eu tenho condição de construir, fazer uma regressão que me possibilite, aqui usando mínimos quadrados, achar os coeficientes da equação IDF. K, TR, elevado a B, T, que é essa duração, mais um C, elevado a D. Opa. Ou seja, eu tenho TR, tenho I e tenho T. E aí calculo os parâmetros K, B, C, D. Certo? Usando mínimos quadrados. Certo? Normalmente, para facilitar a vida, a gente tira os logaritmos, né? Então, eu posso dizer aqui que se eu tiro o logaritmo, eu vou ter uma regressão linear. Log de I, se eu tirar aquela regressão lá, vai ser log de K, mais B log de TR, menos D log de T mais C. Pronto. Aí aqui eu posso fazer uma regressão linear, tá certo? Em torno dessa equação. Aí, aqui como o C está aqui dentro, na regressão linear, eu posso utilizar vários Cs e fazer um ajuste para saber qual é o erro, etc. Mas com isso eu tenho os coeficientes B, D, e aqui é o log de K, eu tenho direto aí da regressão linear, que é o intercepto, e aqui são os coeficientes B e D. Pronto. Com isso eu consigo obter aquela equação IDF. Então, aquela análise que a gente está fazendo é a obtenção dos dados básicos
que permitem, inclusive, a construção de uma tabela como essa, certo? E a partir dessa tabela, construir, então, uma base de informações que relacione ITR e o tempo, a duração da chuva, que permitem a gente calcular a IDF. Então, aquela curva IDF tem origem nesse tipo de análise, tá certo? Então, a gente viu foi como obter esses dados iniciais. Se os dados estiverem já de forma digital, melhor ainda, certo? Se tiver digital, ele vai estar de 5 em 5 minutos, eu saio fazendo a acumulação para 10 minutos, 15, 30 e etc. Né? Então, aqui a gente só tem múltiplos de 5, por sinal. Porque eu imaginei aqui que a gente teria aqui uma acumulação de pelo menos de 5 minutos, tá certo? Então, a gente usa normalmente esses horários como sendo os horários padrões os horários padrão para que a gente possa fazer a estimativa da IDF. Então, a IDF vem dali. Tá bom? É isso, então, esse exercício.